Que legal. Qual que é a conexão entre a missão integral e o Pacto de Lausanne? E por que a missão integral, né, na qual eu experimentei no meu envolvimento com a ABU, né, no início desse século, né, um grande espaço de convergência, de uma pluralidade ecumênica no sentido de convergência da evangelização, responsabilidade social, hoje, né, aparentemente está apequenada. Hoje sofre ataques pela direita de que ela esquerdizou, que ela é uma variante da teologia da libertação, e tem gente mais à esquerda que acusa a missão integral de ter se bolsonarizado, né? Pelo menos alguns representantes dela. Destrincha para a gente essa relação e diz o que tem de verdade, né? A missão, qual é o estado da missão integral hoje? Júlio, às vezes eu fico até achando, cara, por que esse fuzuê todo, né? Em torno da missão integral? Por duas razões. Uma é que a missão ela precisa ser integral a partir da sua natureza. Ou ela não é missão de Cristo. O que eu quero dizer com isso, né? Quer dizer, a missão, ela precisa expressar na sua vivência de fé um testemunho que reflete a Jesus Cristo. John Stott, ele fala que a missão é tudo aquilo que a igreja foi enviada a fazer no mundo. Quando eu falo que a missão precisa ser integral, é simplesmente porque o cuidado de Deus para conosco é integral. Deus não é um Deus setorizado. Deus não é um Deus que, para usar a linguagem do corpo, né, que Paulo também fala, Deus não é um Deus só que cuida do pé ou da mão. Deus é um Deus e agora usando alguns termos mais complicados, né? Deus é o Deus da ortodoxia, assim como ele é o Deus da ortopraxis. E assim como ele é o Deus da ortopatia, quer dizer, ele é o Deus da formulação, né, da confessionalidade, mas ele é o Deus da prática, da ação, e ele é o Deus da empatia, do coração. Então, quando a gente fala em missão integral, a gente tem uma busca e uma expressão de obediência ao Evangelho. A missão integral ela não deve ser mais do que isso, né? Mas ela precisa ser tudo isso. Ou ela não é a missão que segue o mandato de Jesus para nós. Esses tempos eu escrevi uma coluna para o portal do Ultimato, e o título era Missão Integral não é tão integral assim. Simplesmente porque ninguém de nós, sozinho, nem na sua própria denominação, é integral. Todos nós somos parciais. Ou seja, a gente não abraça todo o ministério de Cristo. A gente pega um setorzinho. A gente é a expressão de uma coisa, não é? De uma área. E precisa de todo o corpo de Cristo para dar essa expressão de uma integralidade. Então, essa missão que Jesus que nos legou, ela é essa missão que tem essa marca do cuidado de todas as pessoas em todas as áreas da vida. O movimento de Lausanne fala de todo o evangelho para todas as pessoas em todos os lugares. Quando a gente chega... E essa é uma das coisas, para mim, que eu aprendi muito com alguns dos meus mentores, que foram aí mais Samuel Escobar, René Padilha, né? Por quê? E aí isso tem razões históricas, né, Júlio? Porque à medida que eu fui conhecendo a eles, eu fui conhecendo a América Latina, indo para diferentes países da América Latina, né, essa percepção de que a igreja, muitas vezes, ela era uma igreja que estava se isolando, né? Ela era uma igreja que não tinha nenhuma relevância para a nossa sociedade. Ela era uma igreja, muitas vezes, dependente de uma estratégia missionária norte-americana,
que dizia, olha, não se meta em política, cuidado, a política é perigosa. Só que a verdade é que muitos desses missionários diziam para nós aqui na América Latina, não se meta em política, mas eles votavam num partido político no seu país. Certo? Então, quer dizer, e aí esses meus mentores diziam, gente, nós precisamos de um evangelho que tenha relevância para a nossa realidade. Nós trabalhávamos, né, digamos, com universitários. E para você trabalhar com universitários, você precisa ter uma percepção do contexto e das filosofias do contexto que alimentam o contexto. Então, quando aconteceu Lausanne I, né, as vozes de René Padilha e de Samuel Escobar foram as vozes que foram nesse sentido. E eles disseram, olha, nós precisamos de um evangelho que tenha relevância para a sociedade, que saiba conversar com a sociedade. Nós precisamos de igreja que, mais do que experimentem crescimento, também possam experimentar enraizamento e relevância na sociedade. Né? Nós precisamos praticar isso a partir de um compromisso evangélico com a simplicidade da vida, com a comunidade de fé, com a inserção na nossa sociedade. Né? Então, essa é um pouco esse movimento que a gente muitas vezes chama de missão integral e que acabou entrando muito no Pacto de Lausanne, em 74, mas está muito presente no compromisso da Cidade do Cabo, que é Lausanne III, em 2010. Né? Então, mas aí, quando você confronta isso, Júlio, com uma teologia da prosperidade, você tem tensões. Porque uma teologia da prosperidade, para mim, é uma negação do ethos, do evangelho, que nos chama para o serviço, para o cuidado e para a simplicidade. Porque a teologia da prosperidade procede a uma materialização da fé. Quando você entra com o que a gente chama de uma teologia terapêutica do bem-estar, né? Onde, de repente, a nossa vida cristã, os nossos cultos se tornam em entretenimento, você entra em conflito com essa cultura do entretenimento entrando para as nossas igrejas. Quando você, em termos mais recentes, entra para uma política de polarização e uma leitura polarizada e politiquesca, né, do evangelho, você entra em conflito. Então, nesse sentido, eu diria que, assim, uma das coisas importantes que a missão precisa guardar é a sua vocação profética. E a sua vocação profética, ela chama conversão a todos nós e chama conversão a determinados tipos de ênfase. Então, eu diria que já nas últimas décadas, né, tanto uma vertente, digamos assim, da prosperidade como terapêutica do bem-estar, do entretenimento, eles têm dificuldade com essa missão da igreja que questiona, que critica e que busca conversão. E tem que ter. E tem que ter. Né? Então, a gente vai chamar isso de missão integral. Eu, pessoalmente, não brigo por termos. Né? Aliás, Júlio, uma outra coisa, muita gente que está falando sobre... Desculpe, mas muita gente que está falando sobre a missão integral é baboseira, porque eles não entendem, não sabem, não tem história. Né? Porque o que a missão quer ser é obediente ao chamado do evangelho no tempo e no lugar onde nós vivemos. E isso significa que nós precisamos nos converter para isso, nós precisamos ser proféticos e nós precisamos ser comunitários no nosso contexto. Ainda, como desdobramento dessa última pergunta que eu fiz para você, porque, pelo menos é uma sensação que eu tenho. Se voltar a 20, 25 anos atrás e comparar com hoje,
muita gente que caminhava, né, nos ambientes, no espírito de Lausanne, da missão integral, se dissipou. Alguns, assim, regrediram para um fundamentalismo, outros foram para um progressismo e outros abandonaram a fé, né? Gente que tinha essa compreensão. Você vê alguma razão, assim, objetiva para a missão integral, pensando assim, na teologia da missão integral, hoje não congregar mais tanta gente que ela congregava? E muitos que estavam nas nossas fileiras terem se tornado críticos, às vezes por razões antagônicas. Eu já vi, eu ouço às vezes críticas à esquerda de que a teologia da missão integral é uma teologia tucana. Que a teologia da missão integral, alguns expoentes se bolsonarizaram. Já da direita, que é uma teologia que abraçou o petismo, abraçou o marxismo. Então, nesse sentido, gostaria que você dissesse o que aconteceu para há 10 anos ter tido esse racha e hoje, assim, a expressão histórica da missão integral não tem sido do tamanho que ela já teve. E você me dá 2 minutos para isso? 3 minutos. Pessoal, eu queria sugerir 2 minutos de silêncio, meditação, para que a gente ficasse quieto, né? Diante do que você coloca. Em primeiro lugar, Júlio, eu diria assim, olha, o que a gente chama da missão integral, ela nunca quis ser, digamos, uma expressão autônoma, né? Se você pega os nossos pais, as nossas mães na fé, eles eram pessoas de igreja, eles não eram acadêmicos, eles eram gente de ministério, gente de pé no chão. Então, a missão integral sempre quis ser essa expressão de uma obediência missionária no contexto da fé cristã, né? Eu falei antes de alguns dos conflitos que a missão integral teria com expressões da prosperidade, de um evangelho terapêutico, de uma polarização ideológica da fé, né? Eu falei sobre isso. Mas eu acho que tem também uma outra dimensão que há um tempo atrás eu trabalhei isso um pouco, né? Dizendo assim, mas tá bom, mas vamos olhar para a nossa caminhada agora. E eu não estou falando com nenhum tipo de predomínio sobre missão integral. Missão integral é a missão por aí, não é? Mas, assim, eu acho que sim, eu acho que tem algumas coisas que a missão integral, algumas dificuldades no caminho, né? Por exemplo, eu vou citar alguns deles. Eu acho que a missão integral, ela, nessa vertente específica, na América Latina, da qual eu próprio participei, ela era muito cerebral, né? Muito conceitual, né? E ela trabalhava muito nesse universo, digamos, conceitual, como eu falei. E ela deixava uma dimensão que eu chamo de ortopatia, né? Uma dimensão de espiritualidade pendente, né? Eu, pessoalmente, fui descobrir com algumas pessoas que me ajudaram nessa caminhada, né? Os Marlo do Vico da Silva, o Ricardo Barbosa, a gente foi caminhando nessa linha da espiritualidade. Então, eu acho que historicamente, sim, historicamente a missão integral foi muito, muito cerebral, ela foi muito branca, né? Nessa dificuldade da integração com a diversidade etnorracial da nossa América Latina. Ela fez alguns esforços, mas ela tem sido muito branca. Ela era machista, né? Machista no sentido de que vários dos seus proponentes eram homens, as dificuldades das mulheres entrarem, até por essa coisa tão, né, cerebral, acadêmica, e a gente está falando de uma igreja menor, né? Então, acho que tem dimensões que a gente precisa olhar, né, para si mesmo e dizer, puxa, eu preciso ser mais acolhedor, mais aberto, mais cuidadoso, menos cerebral, o que não significa
eu quase ia dizer, não significa burrice, né? Mas significa que a gente precisa acolher outras dimensões da vida, né? Então, o que eu estou querendo dizer, Júlia, é que a gente precisa ter dimensões da sua própria necessidade de conversão, né? E das lacunas que a gente vai caminhando, e, de novo, qualquer geração, ela só responde parcialmente aos desafios do seu tempo. E a teologia da missão integral fez isso com muita força, né? Nos anos, digamos, 80, nos 70, 80, a fraternidade teológica jogou um papel importante. Nos anos 2000, ela perdeu essa relevância, perdeu esse espaço. Como organização, acho que ela não conseguiu se reinventar para esse novo contexto, para esse novo tempo, para essa novas perguntas, nova geração, novas demandas, né? E ela teve dificuldade de fazer isso, teve uma relevância no seu tempo, e ela precisa, nesse sentido, ela precisa se reinventar para esses tempos, mas eu, pessoalmente, tenho trabalhado um pouco sobre isso, ela se reinventa afirmando as suas raízes e a sua identidade, ao mesmo tempo em que ela escuta as novas demandas, o novo tempo e a nova geração.